Olá pessoal, neste vídeo eu vou explicar para vocês como fazer a declaração de carros no Imposto de Renda 2023. Eu vou ensinar como declarar a posse do veículo e também a venda, com e sem lucro. Vale lembrar que esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais que a Infomoney vem produzindo sobre Imposto de Renda 2023 para ajudar você a enviar sua declaração com menos dores de cabeça. Na descrição do vídeo você encontra o link para o nosso e-book sobre como declarar investimentos e também encontra os guias de Imposto de Renda do site do Infomoney. Esse vídeo contou com a supervisão de Jéssica Batista, advogada tributária do PSG Advogados. Antes da gente começar, claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Bora lá? Se você, contribuinte, possui um carro, precisa declarar a posse do veículo, bem como a venda, como lucro ou prejuízo, se você vendeu o veículo em 2022. Vamos começar então pela posse do carro. Aqui no programa, para declarar a posse do veículo, você deve então buscar pela ficha de Bens e Direitos, clicar em Novo, selecionar então o grupo 2, Bens Móveis, e depois o código 1, Veículo, Automotor Terrestre, Caminhão, Automóvel, Moto. Preencha então a localização e o RENAVAN do veículo. No campo de discriminação, você deve informar a marca e o modelo do carro, o valor total e a forma de pagamento na aquisição, data de aquisição e os dados do vendedor. Depois, em 31 de 12 de 2021, você pode deixar zerado se você comprou o carro em 2022. Em seguida, em situação de 31 de 12 de 2022, você deve informar aqui o valor de aquisição, que não muda com o tempo, ou desvalorização do veículo. Feito isso, basta clicar em OK. Se o veículo tiver sido adquirido de forma financiada, a declaração muda um pouco. O contribuinte precisa seguir as mesmas orientações até a ficha de Bens e Direitos. Aqui na discriminação, as informações precisam estar mais detalhadas. Você deve informar a marca, modelo do carro, a placa, ano de fabricação, o valor total e também o valor de entrada, número e valor das parcelas e quantas parcelas já foram pagas em 2022. É importante também você colocar o nome e o CNPJ do banco com o qual você fez o financiamento. Como, de fato, é muita informação, eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. Considere que um contribuinte comprou um carro em agosto de 2022 que custou R$100 mil, sendo que ele deu R$10 mil de entrada e parcelou o restante em 36 parcelas, mais juros. Nesse caso, eu pagaria R$ 2.500 por parcela, mais R$ 50 de juros também por parcela. Em 2022, então, esse contribuinte teria pago 4 parcelas entre setembro e dezembro, que somadas dariam 10.200, já com juros, mais os 10 mil de entrada que ele deu em agosto. Ou seja, o valor total pago em 2022 seria 20.200. Logo embaixo você adiciona aquela informação que eu comentei sobre o financiamento. Então, financiamento feito pelo banco XPTO e o CNPJ do banco. Depois, em 31 de 12 de 2021, considerando o nosso exemplo, esse contribuinte não precisaria colocar nada nesse campo, deixaria zerado, porque em tese a aquisição do carro foi feita em 2022. Em seguida, no campo de 31 de 12 de 2022, o contribuinte deve colocar o valor total pago no ano passado, ou seja, 20.200, conforme ele informou também ali na discriminação, que é referente à entrada mais as parcelas com juros pagas no ano de 2022. Feito isso, basta clicar em OK. Mas ainda há outras possibilidades. Suponha que esse mesmo contribuinte tenha feito essa mesma compra, mas, em vez de agosto de 2022, essa compra tenha sido feita em agosto de 2021. Nesse caso, em situação de 31 de 12 de 2021, o contribuinte deveria manter os 20.200 informados na declaração passada e, em seguida, em situação de 31 de 12 de 2022, ele deveria informar o valor das 12 parcelas pagas em 2022 com juros. Isso, considerando o nosso exemplo, daria 30.600. E depois somar o valor de 2021. Dessa maneira, o valor que deveria entrar nesse campo, nesse exemplo que a gente está dando, seria os 30.600 das 12 parcelas pagas em 2022, mais os 20.200 pagos do ano anterior, em 2021. Totalizando, então, 50.800. Feito isso, basta clicar em OK. Vale lembrar que, nesse campo de situação, sempre deve ser informado o valor que você efetivamente pagou, sem a valorização ou desvalorização do veículo.
Se você vendeu o veículo em 2022, você também precisa informar essa operação na sua declaração. Isso porque, segundo as regras da Receita Federal, as alienações de bens e direitos no valor superior a R$ 35 mil no mês, cuja operação resultou em lucro, o ganho de capital, são sujeitas à tributação de imposto de renda sobre a alíquota mínima de 15%. O imposto precisa ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento, por meio de DARF, o documento de arrecadação de receitas federais. A alíquota de 15% vale para a venda de bens de até 5 milhões, conforme a tabela de ganho de capital, que é a mesma que incide sobre a venda de imóveis, por exemplo. Para explicar melhor, então, a venda de veículos, vamos começar com um exemplo em que o contribuinte tenha vendido o carro com lucro em 2022. Se o carro foi vendido por mais de R$ 35 mil e foi apurado o lucro na operação, será necessário fazer, então, a declaração do programa GCAP, que pode ser baixado no site da Receita Federal. É preciso baixar a versão do programa conforme o ano em que você fez a venda do veículo. Ao realizar a declaração no programa, será apurado o imposto devido, podendo ser emitido um DARF diretamente para o pagamento. Feito isso, você vai importar as informações do GCAP para a versão mais recente do programa EDR, até a data limite da entrega da declaração. Os valores, então, são preenchidos automaticamente nas fichas certas quando o contribuinte faz essa importação. Por outro lado, se o veículo foi vendido por menos de R$ 35 mil, o lucro apurado na venda é entre rendimentos isentos e não tributáveis. Basta vir aqui no menu lateral e selecionar essa ficha, clicar em Novo e selecionar o código 5, ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens e direitos. Você deve, então, informar o lucro nesse campo. Feito isso, basta clicar em OK. Se o contribuinte não teve lucro com a venda do carro, o processo é um pouco mais rápido. Ele deve preencher somente a ficha de bens e direitos e, na discriminação, colocar, além das informações sobre o carro, como a gente mostrou, também os detalhes da operação, como o nome e CPF do comprador, a data e o valor da venda. É importante frisar que, diante do provável prejuízo na venda do veículo, a Receita não tributará o antigo proprietário do automóvel, mas registrará que ele se desfez do bem. Por isso, se o veículo não faz mais parte do patrimônio do contribuinte, ele deve excluir o bem da sua ficha de bens e direitos para mostrar para a Receita Federal que ele vendeu o carro. Para fazer isso aqui no programa, vamos considerar que o contribuinte puxou os dados da declaração passada e na ficha de bens e direitos, aqui no menu lateral, já vai aparecer o carro que ele havia declarado. Clica na linha e clica depois em editar. O que o contribuinte precisa fazer aqui? No campo de discriminação, ele deve alterar as informações indicando que ele vendeu o carro, com o CPF, o CNPJ do comprador e o valor da venda e mais detalhes dessa operação. Mais abaixo, no campo de situação de 31/12 de 2021, ele mantém os valores que já estavam, mas em situação de 31/12 de 2022, ele deve deixar zerado, indicando que o carro foi vendido e não está mais no seu patrimônio. Feito isso, basta clicar em OK. Chegamos ao fim desse tutorial, mas não se preocupe se você ainda tem alguma dúvida. Na descrição do vídeo você encontra uma série de links que vão ajudar você a finalizar sua declaração. Temos o link para o e-book sobre como declarar investimentos e também todos os guias completos de imposto de renda no site do InfoMoney. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!